Agora nós vamos falar com a nossa dermatologista pediátrica, a doutora Marice, sobre dermatite atópica, uma doença que acomete grande parte dos bebês, e ela vai nos tirar todas as informações, trazer muito conteúdo sobre esse assunto. Doutora, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Que bom tê-la aqui conosco. Obrigada, Mariana. Então, o que a gente pode falar para as mamães que nos acompanham, para as famílias que buscam informações sobre esse tema? O que é a dermatite atópica? Então, a dermatite atópica é a alergia da pele. Então, numa família que a gente tem asma, rinite, bronquite, a primeira sensibilidade da criança é a pele. Então, a mãe começa a notar que é um bebê que tem uma pele muito sensível, que tem muita brotoeja, que tudo irrita. Conforme esse bebê vai crescendo, essa dermatite vai piorando, né? Então, é uma pele extremamente sensível que precisa hidratar todos os dias. E aí, o que a gente pode falar para as famílias sobre tratamento? A gente sabe que precisamos de uma hidratação, mas é qualquer creme? Quantas vezes por dia? Como que a gente faz essa hidratação? Muitas mães perguntam também, óleo ou creme? Como que funciona? Essa é uma dúvida bem interessante. Então, é uma pele que precisa hidratar todos os dias. Geralmente, a gente indica hidratantes específicos, né, dermatológicos, que são hipoalergênicos, não tem conservante, perfume. Então, todo dia após o banho, a mãe vai hidratar essa pele. Se a mãe gosta de usar o óleo, é importante que ela saiba que o óleo ele não é um hidratante, ele tem um poder de cicatrização. Então, por exemplo, numa área que está mais irritada, ela pode passar um óleo, geralmente um óleo de vegetal puro, naquela área só que está irritada antes do banho. Daí ela passa o óleo nas áreas irritadas, dá o banho, sai e já hidrata imediatamente depois. Isso tem que ser uma rotina, né? E outras coisas a gente faz para tentar manter essa pele saudável, né? Usar só roupas de algodão, não agasalhar essa criança em excesso. Geralmente são crianças, Mariana, que sentem muito calor. E a mãe não entende como que está frio e ela tem tanto calor. Isso é do alérgico, tá? O sabonete tem que ser um sabonetinho líquido, geralmente um sabonete infantil, usa pouca quantidade. Não usar amaciante para lavar as roupas da criança, usar um sabão neutro, né? E esses são as orientações básicas, né? Além da hidratação e ter uma orientação para tratar as crises quando a criança tiver alguma alergia específica. E quando a gente pensa na água do banho? A água do banho tem que ser morna, não pode ser uma água muito quente. E não fazer assim banho de espuma, tá? Então, as crianças gostam muito a mãe gosta de encher a banheira, né? Dar o banho, fazer bastante espuma e deixar ela brincando. Então, isso deixa a pele mais seca, mais sensibilizada, né? Destrói essa barreira da pele que ela já não tem tão boa. Então, é assim, brinca, banho e sai. Ou enxágua essa criança, deixa uma água limpa para ela brincar um pouquinho. E não deixar passar de 10 a 15 minutos esse banho. E essa dermatite é uma dermatite que ela começa na primeira infância e ela se estende para toda a vida? Como que funciona? A maioria das crianças já inicia no primeiro, segundo ano de vida e a maioria vai melhorando com o crescimento. Então, ali, a partir dos 2 anos, uma parcela melhora, a partir dos 7, uma outra grande parcela, né? E é muito raro ter um adulto com dermatite atópica. A gente vê que quando chega aqueles que ainda têm dermatite, a maioria deles, talvez uns 90%, melhoram na puberdade. E o que ativa a dermatite? O que faz essa criança ter uma crise? Então, é isso que a gente chama de gatilhos, né? Então, roupas sintéticas, banho quente demorado, uso de amaciante, que é muito comum, né, cultural, né, no nosso dia a dia. Uhum. Às vezes uma alimentação que não seja muito saudável, com muitos corantes, isso pode ser um gatilho. A alergia alimentar já é mais rara, né, a gente vê mais em bebês com muita dermatite de difícil controle, né? E o excesso, assim, agasalhar em excesso nessa época do ano, assim, no inverno, é muito comum usar aqueles pijaminhas soft, plush, a criança sua, acorda toda empipocada, então tem que cuidar. Eu sempre digo assim, tá muito frio, tem dúvida, aquece o ambiente, mas não a criança. Deixa ela dormir com menos roupa de algodão, né? E deixa o ambiente mais quentinho. Nossa, adorei. Obrigada por dividir tanto conhecimento conosco, tantas informações. E se você ficou com alguma dúvida ainda sobre esse assunto, se você tem
um filho, uma filha alérgica em casa, manda mensagem para o Minuto Mamãe e Bebê, procura a doutora Marice lá no nosso Instagram e eu tenho certeza que ela vai te ajudar a compreender ainda mais e, se necessário, uma consulta, porque a gente sabe que nada dispensa o olho clínico dos nossos profissionais para conseguir realmente chegar num diagnóstico exato e perfeito, né, doutora? É isso mesmo. Obrigada. Muito obrigada também e até a próxima. Até a próxima. Vamos falar agora sobre um assunto que deixa as mamães muito ansiosas e nervosas, que é a introdução alimentar. Quem vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre esse assunto é a Camila, nossa Nutri. Bem-vinda ao nosso programa. Olá, obrigada. Obrigada pelo convite. Muito bom tê-la aqui conosco e poder entender e ajudar outras famílias, principalmente nesse assunto introdução alimentar. Sim. Quando começa, quais são os sinais de prontidão, como começar com o café da manhã, com o almoço. Então, o que a gente precisa saber sobre a introdução alimentar? O que é a introdução alimentar? Muito bem. Então, a introdução alimentar é uma das fases mais importantes da vida do bebê. É quando ele começa a conhecer os alimentos e adquirir também novas habilidades, né? Porque para o bebê é tudo diferente. Ficar sentado, o mastigar, o engolir, né? Textura, sabores, tudo isso é diferente, né? Esse primeiro contato com os alimentos. Então, é uma fase em que normalmente a gente tem, então, 6 meses, mais sinais de prontidão, né? Para iniciar essa introdução alimentar, mas é importante que a gente já tenha uma família aí pensando nisso já um pouquinho antes dos 6 meses, estudando, lendo sobre o assunto, passando em consulta também com a Nutri, né, um pouquinho antes, para deixar tudo organizado para esse primeiro momento. A gente sabe que é um momento onde a família precisa estar ali. Então, Sim. Por isso que é importante, antes desses 6 meses, antes do bebê estar pronto para começar a introdução alimentar, a família buscar informação. Então, o ideal é que a família já busque ajuda com um nutricionista antes mesmo dos 6 mesinhos. Isso mesmo. Então, a família é o exemplo, né? É a base dessa criança. Então, esse bebê, ele vai se espelhar nessa família, por isso também que a família precisa caprichar na alimentação, comer de tudo. Eu sempre falo que muitas vezes é uma introdução alimentar do bebê e da família. É uma segunda chance para os pais isso, também mudarem os hábitos chance. alimentares. Isso mesmo. Então, a família vai ser sempre a base, né? Essa consulta de introdução alimentar, ela pode ser feita ali pelo quinto mês e meio, para que a gente já consiga também olhar sinais de prontidão e orientar a família em relação a isso também. Então, dá para deixar aí um mesinho antes, tudo organizado, até mesmo, né, muitas vezes essa mãe vai voltar ao trabalho com 6 meses, então a gente já pode, né, fazer algumas coisas, talvez, deixar congelada, né? Então, durante a consulta de introdução alimentar também é sempre importante a gente pensar em quem vai alimentar essa criança, se vai ficar com a babá pode participar, se vai ficar com os avós podem participar também da consulta, né? Então, todas as pessoas que cuidarem do bebê, que vão participar desse momento, é importante também participarem da consulta, né? Que legal. E assim, muitas dúvidas: sal, açúcar, temperos, suco, método, amassadinho, BLW. Então, o que a gente pode falar? A gente sabe que é rápido, por isso que nada dispensa uma consulta, mas para a gente dar uma pincelada em alguns pontos. Muito bem. Em relação a métodos, sempre as famílias perguntam, né? Existe um método melhor ou existe, né, enfim, algo para não fazer? Sim, não fazer é aquele básico que a gente já sabe. Não forçar a criança a comer, não liquidificar, não passar os alimentos na peneira, né? A gente sabe que já não precisa. Na minha introdução alimentar, na tua, era tudo liquidificado junto, com a mesma cor, com o mesmo sabor, o mesmo cheiro, né? Enfim, hoje a gente já oferta esses alimentos separadinhos para o bebê ir conhecendo realmente cada textura, cada alimento, né? Mas é importante a gente pensar em relação a métodos e sempre olhar como que vai ser essa introdução alimentar. Então, como que está esse bebê, qual vai ser a organização dessa família, como que está a segurança da família e de quem vai alimentar o bebê, porque às vezes a gente tem avós ou babás
que não gostam, por exemplo, do BLW, né? Hoje, no Brasil, a gente trabalha mais ou menos 2 métodos, né? O BLW e a introdução alimentar participativa. O BLW, ele é o desmame guiado pelo bebê, então a gente oferta os alimentos em pedaços, primeiro pedaços mais tiras, pedaços maiores, depois mais próximos 6 meses a gente oferta em pedaços, e aí gradativamente a gente vai aumentando essa consistência, né, para que o bebê a partir de 1 ano já vá comendo sozinho, né, utilizando os talheres também. Na introdução alimentar participativa, eu falo que é uma papinha 2.0, né? Antes a gente tinha tudo amassado, então agora a gente oferta os alimentos amassados e vai amassando menos gradativamente, conforme esse bebê vai atingindo, né, sinais de mastigação, mais prontidão de mastigação, e esse bebê também chega com 12 meses comendo esses alimentos em pedacinhos e aprendendo a utilizar talheres. Né? Então, assim, não existe um método melhor ou pior. Existe o que melhor se encaixa para cada família e para cada bebê. Então, o ideal é que a gente oferte de uma maneira mista, né? Então, vá dando sempre a possibilidade para o bebê experimentar, sempre dando essa possibilidade de autonomia para o bebê, né? Então, ele, por exemplo, se a gente decide alimentar esse bebê com a colher, é o bebê que vai em direção à colher, o bebê que abre a boca. A gente vai sempre respeitar essa independência, essa autonomia, ir dando possibilidades para esse bebê. E aí uma dúvida que todas as mães sempre perguntam: coloca o sal na comidinha ou não? Não, até os 12 meses o ideal é que a gente não utilize sal, né? A gente sabe que essa orientação, existem 2 orientações, uma do Ministério da Saúde e uma da Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas eu prefiro a da Sociedade Brasileira de Pediatria, que recomenda não utilizar sal até os 12 meses, para que esse rim se forme. A gente pode utilizar temperos naturais, então orégano, tomilho, salsinha, cebolinha, sálvia, alho poró, né? Então deixar essa comida temperadinha, mas evitar o sal até os 12 meses. Adorei. Obrigada por dividir conosco tantas informações. Obrigada. A gente sabe que tem muito mais ainda para falar sobre o assunto. Dá para ficar horas. Verdade. Então, se você tem alguma outra dúvida sobre, vai lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a nossa nutricionista Camila, você vai entrar no Instagram dela, vai ter muita informação e pode mandar mensagem direto para ela, marcar uma consulta online, que essa também é uma possibilidade, e também, obviamente, uma consulta presencial para tirar todas as suas dúvidas, né? Isso aí. Até a próxima. Obrigada Até a próxima. Todas as informações. Obrigada. Agora nós vamos conversar com a nossa otorrino, a doutora Marcela. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Imagina, eu que tenho o prazer de estar aqui. Muito bom te receber aqui, aprender sempre com você. O que você preparou para hoje? Qual o nosso assunto para hoje? Bom, hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre algumas infecções que a gente pode ter na gestação e isso cursar com perdas auditivas na criança. Olha só, então durante a gestação, algumas infecções podem afetar a audição do nosso bebê. Sim, com certeza. E a gente precisa já estar preparado quando a criança nascer para fazer rastreio, né, em alguns momentos. Então são infecções em especial? Como que funciona? Temos algumas infecções bem relacionadas a perdas auditivas, assim, né? E, por exemplo, sífilis, e é algo que tem crescido muito esse tipo de infecção na nossa população, é um pouco preocupante, tá? Toxoplasmose, citomegalovírus, o HIV, né? Então são normalmente sexualmente transmissíveis ou, por exemplo, a toxoplasmose por alimentos, né? Então por isso que na gestação a gente tem vários cuidados, a gente faz todas aquelas sorologias na gestação para ver todos aqueles vírus, bactérias, enfim, né? Para a gente evitar danos ao bebê. E aí, se durante a gestação descobre algum tipo de infecção, o que vem pela frente? Primeiramente, dependendo do tipo da infecção, a gente tem que tratar, né? Então, por exemplo, a sífilis, se a gente identifica na mãe durante a gestação, a gente tem que tratar imediatamente ela, né? E aí fica fazendo acompanhamento. E quando a criança nasce, a gente tem que já dosar a criança. A gente já sabe que foi tratada na gestação, tem que
rastrear na criança, ver se tem outras alterações, não especificamente perda auditiva, né? Mas a gente já sabe outras coisas que a criança pode nascer, outras alterações intracranianas, né? De malformações faciais ou outros achados, né? Isso depende de cada doença, tá bom? E para a gente fazer um rastreio direto e não deixar passar. Porque essa criança, ela pode precisar de um suporte tanto ali no pós-operatório imediato, de fazer um tratamento antibiótico, alguma coisa do tipo, ou a mãe e o pai têm que saber que mais lá para frente pode desenvolver uma perda auditiva. Por exemplo, isso é uma coisa até que eu quero aproveitar aqui para falar sobre o citomegalovírus. É uma infecção que tem crescido muito nos últimos anos e, infelizmente, o SUS ainda não é uma obrigação ser coletado na gestação, né, no período pré-natal. Não é todo mundo que coleta as sorologias dele, né, que são IgG e IgM, e está muito correlacionado com perda auditiva congênita. Às vezes a criança já nasce surda, ou depois de anos ela não nasce surda, mas se identificado na gestação, a gente pode ficar controlando a audição dela e ela pode desenvolver uma perda auditiva tardia. E a gente, se já sabe que ela foi infectada na gestação, a gente consegue controlar isso, né? Então, o citomegalovírus eu acho que é uma coisa bem interessante, tem crescido no mundo inteiro essa infecção e é altamente subdiagnosticada no Brasil. E quando você fala em tratar para evitar, como são esses tratamentos? Provavelmente não, né? São feitos com remédios, né? Então, por exemplo, a gente tem a toxoplasmose, que em alguns momentos a gente entra durante a gestação com tratamento, sífilis, o HIV, se detectado na gestação, tem que já entrar com tratamento para carga retroviral, né? Para terapia antirretroviral, e durante o parto tem vários cuidados que a gente faz para não transmitir isso para o bebê, ou se transmitiu, a gente já entra com remédios. Então, por exemplo, tem uma mãe que é HIV positiva, que foi identificado durante a gestação, quando a criança nasce, ela também tem que usar terapia por um tempo, até provar que aquela criança não teve o HIV, ou foi solucionado e não transmitiu, de fato, para a criança, né? Então, cada doença, aí tem um monte de coisa, né, claro, associada, mas cada doença tem as suas condutas. Uma das coisas que isso é uma vitória para o Brasil, na verdade, é com relação à rubéola. A rubéola, antigamente, era uma das principais causas de perda auditiva congênita. A criança nascia surda, entre outras alterações associadas à doença, e se eu não me engano, eu pesquisei, em 2008, se eu não me engano, foi o último caso de rubéola no Brasil, devido à vacinação em massa, né? Isso foi um ganho. A gente teve um caso de rubéola em 2014, mas foi de fora, aí foi abortado aquilo ali, e a gente não tem rubéola há muitos anos já no Brasil. Isso é uma vitória. Agora, com relação a outras doenças, por exemplo, a sífilis, que nos últimos anos tem crescido horrores devido a hábitos sexuais que mudaram entre a nossa população. Então, é um alerta, né? A gente tem que pensar nos nossos nenezinhos também. Nossa, doutora, obrigada por dividir tanto conhecimento conosco, tantas informações preciosas, porque a gente, sabendo que existe um tratamento, existe a possibilidade de cuidar da audição dos nossos bebês lá na gestação. Acho que é muito importante a gente ter essas informações e manter os cuidados, o pré-natal em dia, porque sabemos que são muitos os benefícios que vêm desses hábitos aí, dessa conduta durante o pré-natal. Obrigada e até a próxima. Imagina, obrigada também. Agora eu quero apresentar para vocês dois profissionais casados e sócios, a Ana e o Paulo. Bem-vindo ao Minuto Mamãe e Bebê. Bem-vindos. Obrigada. É uma honra, um prazer estar aqui. Muito bom ter vocês aqui e, melhor ainda, para poder falar para quem nos acompanha um pouco sobre a trajetória de vocês. Vamos começar com a tua, contando quem é a Ana, e depois a gente vai conhecer um pouco da história do Paulo. Fala então para nós quem é a Ana Malheiros, fala um pouquinho dessa história aí de 12 anos e agora essa transição que está acontecendo na tua vida. Então, me chamo Ana Malheiros, né, sou pedagoga de formação e há 12 anos atrás fiz uma formação em psicomotricidade. E aí dessa formação trouxe a empresa CIAR para Florianópolis, com um perfil de atendimento clínico multidisciplinar.
Desde então me dedico a essa história, a essa vida no tatame como psicomotricista e há 4 anos, de 4 anos para cá, então como gestora da clínica. E fala para nós então um pouquinho sobre a clínica, quantas unidades são, onde elas estão localizadas, os profissionais que compõem a clínica. Conta para nós um pouquinho. Hoje a clínica tem 2 unidades. No Estreito nós temos 3 casas, vamos dizer assim, né? São 3 estruturas no Estreito, com 37 profissionais em atuação de áreas diversas, áreas distintas. E há 2 meses atrás, com muita alegria, a gente abriu a nova unidade no centro. É um prédio, fica na Anita Garibaldi, né, no centro de Floripa. E vai contar aí, se Deus quiser, com mais uns 50, 60 profissionais quando estiver a todo vapor, porque ele ainda está em construção. Nós estamos ainda no projeto de construção, hoje ele funciona com 1/3 da capacidade, a gente está em processo de contratação, né? Nós temos aí pelo menos 8 esferas de atendimento clínico na área de desenvolvimento infantil, de neurodesenvolvimento, atuando com crianças com transtorno de neurodesenvolvimento, autismo, TDAH, TOD, com síndromes diversas, né? E aí ampliando a nossa esfera de atendimento para poder acolher não só as famílias do continente, mas também as famílias que vinham da ilha, né, e que precisavam desse atendimento especializado. Que legal. Então, é um atendimento multidisciplinar. Isso. Tanto no Estreito quanto dentro da ilha, a família vai ter tudo que ela precisa em um único lugar. Sim. Porque a gente sabe que as crianças, elas demandam de várias terapias. Exato. E aí acaba que faz uma coisa num lugar, uma coisa no outro, e aí a mãe fica rodando a cidade em vários profissionais. Isso. Então, com você, essa família tem todo o acompanhamento num Num único lugar. apenas. Aliás, esse foi um dos motivos pelo qual eu projetei a clínica, né? Em 2012, 2011, quando comecei a atender, era sozinha, né? Numa única sala. Tinha esse perfil já multidisciplinar, porque ficava conversando com os demais terapeutas das crianças que eram minhas pacientes. E a partir de 2017, então, eu disse, pronto. Muitas mães vieram até mim, Ana, é difícil, porque eu tenho psicomotricidade aqui, eu tenho a fono lá, eu tenho psicólogo lá. Eu fico correndo na cidade para lá e para cá, perco muito tempo, não tenho tempo para fazer as minhas coisas. Se tivesse um lugar para eu poder entrar e deixar meu filho ali para eu trabalhar ou fazer as minhas coisas, seria muito melhor. Disse, bom, então vamos atender esses pedidos, né? Em 2017 a gente começou esse projeto, em 2018 inaugurei a primeira clínica multidisciplinar, ali no Estreito, no balneário do Estreito. Contava com 6 profissionais e em 2019 nós mudamos para um novo endereço, que é agora, né? Desde 2019, ali na Avenida Santa Catarina, de 6 profissionais estamos com 39. Uma transformação. Foi bem grande. Foi em pouco atender tempo. uma família e acabou atendendo várias famílias. Que Sim. legal. Hoje quase 300 famílias em atendimento, graças a Deus. São muitas histórias, né? São muitas, todos os dias. Falando em histórias, Paulo também tem uma história bem interessante para dividir conosco. Então, conta um pouquinho para nós, Paulo, da tua participação na clínica, um pouco da tua história. A gente sabe que tu vem do ramo da engenharia, e aí teve uma mudança aí nessa história, uma mudança radical. Conta para nós. Então, eu conheci a Ana em 2010. 2011 a gente fez a formação, eu também sou psicomotricista. Eu fiz a formação de pós-graduação em Curitiba, junto com ela. E estava atuando na engenharia. Eu sou engenheiro civil de formação rodoviária. Então, trabalhei 22 anos em projetos de rodovias. E ali, eu com ela, fui fazendo a formação, fui tendo afinidade, né? E a gente foi estruturando, ela foi criando novos pacientes e foi aumentando. E eu quis ajudar de alguma forma e fui auxiliando. Daqui a pouco a gente percebi que ela precisava de muita ajuda, principalmente no setor financeiro, né? Então, eu estava naquela balança, saía ou não saía da engenharia, acabei tomando a decisão num atendimento que eu fiz com uma criança dentro da clínica, que disse, não, chegou o meu momento de mudar. Aí, acabei saindo da engenharia e assumi a gestão financeira da clínica hoje.
Então, Nossa, que bela história. E como é interessante a gente ver que, de uma outra área, uma criança transformou toda essa história, né? Sim, a mudança que a gente percebe dentro da clínica, no desenvolvimento deles, é muito grande. Então, aquele atendimento ali especial, eu disse assim, não, é isso que eu quero fazer. Aí eu abracei a causa com ela e estamos aí juntos até hoje. Segue na construção, só que na construção de pessoas Isso. melhores, pessoas atendidas com amor, com respeito. Mudou um pouco de rodovia para vidas. Estradas da vida. É verdade, que lindo, que legal. E agora você tem alguém aí contigo te ajudando, além de, claro, todos esses profissionais. Achei sensacional a história de vocês. E assim a gente consegue entender a essência e sentir por que lá é tão gostoso, porque as crianças gostam de estar lá, porque tem uma base bem feita, né, Ana? Tem. O olhar sempre foi, eu costumo dizer para os profissionais, né? Nós estamos aqui para as crianças, pelas crianças e com as crianças. É por elas que a gente tem que fazer o nosso melhor sempre. Eu venho da área da pedagogia, então esse universo infantil faz parte de mim desde sempre. Então, da pedagogia para a psicomotricidade, para a neuropsicopedagogia, para a neurociência, que hoje estou no mestrado em neurociência, sempre nesse perfil de como essa criança aprende, o que é melhor para essa criança, onde eu consigo buscar meios de fazer com que essa criança responda efetivamente para mim. Então, montar a clínica, idealizar a clínica, fez parte de um sonho que sempre foi minha trajetória, que foi na educação e agora dentro da saúde. Né? Em 2013, nós estamos fazendo essa transição de marca. Né? Então, estamos não deixando, mas guardando o CIAR, né, que por 12 anos carreguei aí no peito, no coração, fazendo essa transição de marca do CIAR para o Instituto Ana Malheiros, porque realmente é uma história, uma trajetória de vida, uma história de idealizações, de sonhos, né, que a gente conseguiu colocar em prática e que está sendo abraçado por muitas pessoas. Então, quando as pessoas chegam, eu digo, esse é o sonho, você quer fazer parte dele? Né? Seja bem-vindo, é assim que é para funcionar. Né, para a gente estar aqui de mão dada com as nossas famílias, para caminhar junto deles, para olhar olho no olho, para dizer, olha, você é importante, você importa para a gente. Vamos fazer diferente, vamos fazer melhor todos os dias. Então, é assim que a gente caminha. Queremos crescer nesse percurso, assim, sempre de fazer o melhor, sempre fazer o nosso melhor para as famílias que estão ali conosco. Nossa, adorei. Obrigada por dividirem conosco um pouquinho dessa história. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, gente. Obrigado. Agora nós vamos falar sobre a organização do quartinho dos nossos bebês. A gente tem dicas incríveis, óbvio que com a nossa personal organizer, a Flávia. Bem-vinda novamente. Obrigada. Então fala um pouquinho para nós sobre esses apetrechos que você trouxe, que estão salvando a realidade dos quartinhos. Os produtos organizadores, eles são grandes aliados para a gente na organização, né? Hoje eu trouxe 2 que a gente utiliza bastante, mas são inúmeros os produtos que a gente tem no mercado hoje, de vários preços, várias formas, vários modelos. Então, eu vou falar um pouquinho hoje da colmeia, né, que são as colmeias, e os cabides. O cabide, por exemplo, nós temos diversos modelos de cabides. A gente tem o cabide de vários modelos, vários materiais. E eu trouxe o cabide de veludo, que é um cabide muito bacana da gente usar na organização. Esse aqui é um cabide pequeno, um baby, né, que a gente utiliza também nas organizações dos bebês, de crianças, né? E também eu utilizo também para a gente organizar calças, camisas, blusinhas que são mais finas também. Então, a gente utiliza esse cabide. A vantagem, por ele ser de veludo, ele também deixa a roupa mais presa, né? Ela não escorrega com tanta facilidade. Então, a gente tem várias cores e vários modelos e vários preços também no mercado. Sim. E eu trouxe também as colmeias. Essa aqui é uma colmeia que é de plástico, ela também é bem acessível, também tem de várias cores. Ela é uma colmeia que ela
tanto facilita na hora de organizar, porque você vai utilizar esse espaço para você colocar as roupinhas, o que for que você for organizar aqui, blusas, os bores dos bebês, calças, né? Também tem vários tamanhos, então tem tamanhos que são mais adequados para meias, né? Calcinhas, cuecas, roupinhas menores, tanto de bebê quanto na organização adulto. E tem as colmeias maiores que também servem para roupas de tamanhos maiores. Então, vários tamanhos também e vários modelos. E aí, essa aqui, que é um outro material, também ela é mais rígida, também tem vários tamanhos, várias cores. São as colmeias que a gente utiliza bastante na organização. Eu trouxe essas duas, mas o mercado ele atende hoje com vários produtos. Então, eles são facilitadores para a gente. Eles ajudam tanto no dia a dia, porque você vai ter as suas roupas já nos lugares certinho. Então, se você precisar retirar, ela vai estar com o espaço ali reservado. Ela delimita espaço, né, que você vai ter ali o espaço certinho para você organizar. E elas são lindas, são produtos lindos, mas é uma infinidade de produto. A gente tem muita opção. E é muito incrível quando a gente abre a gaveta e está tudo bem organizadinho. Sim. Algo que eu acho bem importante de falar também, na minha casa eu tenho gavetas com colmeias e eu tenho algumas prateleiras que as camisetas ficam empilhadas. É muito diferente quando está na colmeia. Sim. Primeiro, às vezes tu puxa, cai várias. Aí na correria fica caído, aí já vira aquela bola de neve. E a questão de conseguir visualizar onde está cada roupa. Sim. Porque ali na pilha, você não consegue ver certinho. Então, se está numa gaveta, está lá para baixo, pior ainda, tem que levantar tudo, mexer. E quando está na colmeia, tu consegue ver certinho qual é. Pega, tira. Então, Sim. assim, você chamou de facilitadores. Sim. E eu acho que não existe uma outra palavra para definir, porque realmente facilita muito no dia a dia, fica tudo muito organizado. E quando a gente vê essas colmeias, essas de acrílico, pode estar na cozinha, pode estar no banheiro, para joias, para objetos. Então, assim, como muda a vida de quem adere às colmeias, né? E você falou uma coisa bem interessante, elas são versáteis. São. Você pode utilizar ela para vários setores da sua casa, você pode utilizar para vários produtos, né? Então, você vai da criatividade, né? O profissional ali da organização, ele vai utilizar aquilo de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua demanda, vai atender, né, o que você precisa e é uma coisa que você vai ter cuidando direitinho, né, tendo sempre o cuidado, você vai ter por muitos anos. Com certeza. Então, o mercado de produtos organizadores, ele está sempre crescendo, está sempre se inovando, né? Então, a cada ano que passa, tem sempre coisas novas, coisas que estão sempre se atualizando às necessidades do que a gente vem apresentando do nosso dia a dia, nossa rotina. Então, o produto organizador é algo que facilita a nossa vida realmente. Nossa, eu amei. Quem está nos acompanhando e precisa da sua ajuda, precisa dessa organização em casa, de parar de viver na baderna, na bagunça e colocar ordem em tudo, nas gavetas, nos armários, em tudo. Como faz para te encontrar e contratar os teus serviços? Pelo Instagram, eu tenho a minha página, Flávia Lopes. Cheia de dicas. Dou dicas. flavialopes.organização. E tem também, lá tem o meu contato com o meu celular, as pessoas podem entrar em contato comigo, tirar dúvidas, conversar um pouquinho. Nossa, adorei. Obrigada por trazer agradeço, essas opções para nós, por se preocupar com as mamães, com as famílias, por transformar os lares. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos falar sobre pé torto congênito. Você já ouviu falar sobre essa doença? Quem vai trazer muitas informações para nós, nos explicar, para a gente entender o que é o pé torto congênito, é a nossa ortopedista pediátrica, a doutora Mike. Bem-vinda novamente. Obrigada. Doutora, então assim, vamos explicar para quem está nos acompanhando o que é o pé torto congênito. Bom, eu vou começar mostrando
o pezinho pronto, assim, que esse aqui é o molde do pezinho. O pé torto congênito é uma deformidade, então a criança ela vai nascer com essa deformidade já. Então o pezinho vai nascer mais ou menos como está esse molde aqui. O pezinho vai estar bem virado para dentro, apontadinho para baixo. A gente chama isso de cavo, vário e equino. O cavo é essa curvinha do pé aqui, o vário é bem o pé viradinho para dentro e o equino é quando ele fica apontadinho para baixo. O pé torto congênito é uma deformidade que acontece dentro do útero. Ela vai... O bebê, por falta de espaço, a gente não sabe exatamente bem explicar porquê, mas geralmente por falta de espaço, o pezinho fica e acaba se desenvolvendo dessa maneira. Então, quando o bebê nasce, a gente nota que está torto. A gente consegue notar não só quando o bebê nasce. Às vezes, durante o próprio ultrassom morfológico, que acontece em torno das 23 semanas que a gente faz, dá para notar já. O ultrassonografista consegue perceber que o pé tem alguma deformidade. E dessa forma fica muito mais fácil para os pais irem se preparando. Isso. Não acontece aquela surpresa do bebê nascer e olharem o pezinho. Poxa, meu filho, o que é aquilo? Que às vezes as pessoas nem sabem do que se trata, né? Geralmente quando isso acontece não tem muita coisa para fazer durante a gestação. A gente só orienta os pais, fala mais ou menos como é que vai ser o tratamento e a gente começa o tratamento logo depois que o bebê nasce. O pé torto congênito, ele é super tratável. Quanto antes a gente começar o tratamento, melhor. Mas a gente consegue tratar ele só com trocas de gesso. A gente fala isso de tratamento pelo método de Ponseti. Ponseti foi um médico ortopedista da década de 70, 80, eu acho. Ele descreveu o método dele baseado em trocas gessadas. Como é que funciona? Então, já com o bebê recém-nascido, a gente vai toda semana, a gente troca o gesso. Então, aqui a gente tem o molde de um pé um pouquinho maior, mas com a deformidade do pé torto. Então, a gente tem a tíbia aqui, a estrutura do retropé e do médio pé aqui, e aqui a gente tem o pezinho tem nessa deformidade. Quando a gente começa a trocar o gesso, a gente tem alguns pontos de apoio em que a gente consegue fazer com as trocas de gesso, fazer com que o pé corrija e tenha a posição normal. Então aqui ele fica em torno de 5 a 6 trocas de gesso, a gente vai gradativamente, toda vez a gente corrige um pouquinho até que ele fique na posição final, que é um pé corrigido, que a gente fala. Quando esse pé está corrigido, aí a gente faz o último procedimento, que é um procedimento cirúrgico, mas ele é muito pequenininho. Geralmente é só com uma sedação mais leve. A gente faz o cortezinho no tendão de Aquiles, que é o tendão aqui da parte de trás, que a gente faz só para tentar terminar de corrigir. Porque no final da correção do gesso, o pé está corrigido, mas ele ainda aponta para baixo. Com o cortezinho no tendão, a gente consegue erguer o pé e fazer com que o pé fique 100% corrigido. Olha só que interessante. Porque antigamente a cirurgia ela era bem diferente. Na década de 80, 90, ainda fazia cirurgias muito grandes, em que você realmente fazia um corte gigante no pé, você abria tudo, você tinha que reconstruir todo o pé. Hoje em dia, só com as trocas de gesso a gente já consegue resolver. Eu falo sempre para os pais que essa é a parte que a gente como ortopedista pediátrico faz, que é as trocas de gesso e a correção. Depois vem uma parte muito importante também, porque a gente consegue corrigir o pé, mas como a criança tem um pé que cresce e ele vai se desenvolvendo, esse pé pode voltar eventualmente. Então, para isso, depois das trocas de gesso e depois da tenotomia de Aquiles, ele fica mais 3 semanas de gesso e a gente tira o gesso e adapta uma órtese, que é uma órtese que é uma botinha, com os pés viradinhos para fora e uma barra de metal no meio. Essa órtese ele usa no começo por 3 meses, 24 horas por dia, e depois ele passa a usar no período noturno até os 4 anos de idade. Então essa é a parte que os pais precisam estar bem juntos, porque eles precisam realmente fazer o uso da órtese, senão o pezinho pode voltar a ficar torto, e daí ele tem que voltar para o gesso. Então, se depois, na adolescência, as famílias notam que o pezinho ainda está torto, qual medida? Óbvio que vai de caso para caso, mas hoje em dia a gente geralmente começa com as trocas de gesso de novo. Se o pé se ele volta a ficar torto, a gente volta para o gesso. E daí a gente volta para o começo do tratamento de novo. Que interessante. Porque é o método, a gente fala que o método de Ponseti, que é o que trata o pé torto, é um método apaixonante, assim.
porque é um método simples, que é super reproduzível em todos os lugares do mundo, inclusive, porque é gesso. Hoje em dia a gente tem uma técnica, com um pouco de técnica para fazer o gesso. E o gesso, que é um material super simples e super barato, a gente consegue corrigir uma deformidade que é super limitante no dia a dia, assim, para a gente ter uma criança com pé normal e uma vida normal depois. Doutora, adorei. Obrigada por trazer essas informações. Obrigada. Espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, se você tem um bebê em casa com o pé torto e quer tirar dúvida, entra no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê, procura a doutora Mai, que é a nossa ortopedista, entre em contato com ela, conversa com ela, tenho certeza que vai mudar um pouco a sua visão, ela vai te acalmar e ela vai te ajudar a entender um pouco mais sobre o pé torto congênito. Né, doutora? Isso aí. Obrigada, até a próxima. Obrigada, até a próxima. Vamos falar sobre a adesão ao tratamento de doenças crônicas com a nossa endocrinologista pediátrica, a doutora Lide. Bem-vinda novamente. Tudo bem, Mari? Tudo bom, a gente sabe que você trata muitas crianças com doenças crônicas. Sim. E aí eu queria saber como que é essa adesão ao tratamento, porque a gente sabe que são tratamentos longos e que exige muito do paciente, do comprometimento da família, da mãe, do pai ali com aquele paciente. Então fala um pouquinho para nós sobre esse tema. Então, assim, ó, a endocrinologia, né, seja pediátrica ou seja o endócrino de adulto, ele vai trabalhar basicamente doenças crônicas, certo? Então, a gente trabalha diabetes, doenças de tireoide, doenças de suprarrenais. São todas doenças que o tratamento vai ser muitas vezes para a vida inteira. E o que a gente observa? Os estudos mostram que a adesão ao tratamento, ela nunca é muito boa. Nos países subdesenvolvidos, no Brasil, por exemplo, muitas vezes a adesão chega a 50% em alguns locais. Né? Então, a resposta ao tratamento vai depender de uma boa adesão ao tratamento, correto? Países desenvolvidos, os estudos mostram que 10% a gente tem de uma baixa adesão, mas a gente consegue uma adesão boa de 90%. A gente considera uma boa adesão quando as pessoas respeitam o tratamento de 80% a 100%. Né? Então, pensa, se o paciente fez a metade do tratamento, a gente não vai conseguir controlar bem aquela doença. Né? Então, puxando para a endocrinologia, diabetes, o tratamento é uma insulinoterapia, certo? Diária. Hoje em dia, né, ainda o básico é a insulina diária, várias aplicações. Se a gente deixa de ter alguma outra aplicação, aquele controle glicêmico, né, não vai ocorrer de uma forma adequada. E a gente vai ter complicações agudas e crônicas, né? Às vezes os pacientes só olham as complicações agudas. Ah, não senti nada, então aquele tratamento não dou a devida atenção. Mas muitas vezes a complicação de não realizar um bom tratamento, ela vem depois. Então, vamos falar um pouquinho do diabetes. Se eu não aplico corretamente a insulina, daqui a pouco eu começo a ter o quê? Problemas de visão, né? Problemas de circulação. Isso às vezes vai vir 5 a 10 anos depois, né? Uma complicação aguda seria o quê? Eu ter um coma, um desmaio. Para isso, às vezes os pacientes dão valor e prestam atenção e controlam. Mas a gente sempre tem que cuidar. Outras doenças que a gente cuida, doenças de tireoide, o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. São doenças que a gente vai fazer uso de medicação via oral todos os dias no mesmo horário. Então, é muito comum os pacientes não respeitarem. Tá? Então, às vezes chegam para a gente com um exame de controle, um exame ruim. E aí a gente vai questionar, mas está tratando? Muitas vezes eles omitem, né? Não, sim, mas a gente consegue perceber pelos exames o que é um bom tratamento ou não. O médico consegue perceber quando o paciente tem uma boa adesão ou não. É difícil enganar o médico. O médico sabe, né? Então a gente acaba questionando e o paciente aí solta, não, realmente. E na faixa etária pediátrica, o que acontece? Às vezes, quando são pequenos, os pais controlam mais. Quando vai chegando na adolescência, a criança toma um remédio. É difícil o adolescente ter um bom controle se ele ficar totalmente responsável pelo seu tratamento. Então, a gente sempre orienta os pais. É adolescente, mas quem é responsável por ele são os pais. Então, não dá para botar a responsabilidade de um tratamento de uso contínuo totalmente no adolescente. A gente já pode dar oportunidades. Já tomou seu remédio, ok, né? Tome sozinho. Mas os pais vão ter que estar por trás, tá? Eu vejo muito no consultório, às vezes os pais, já tem 12 anos, vamos deixar a criança cuidar. Volta com os exames, né, descontrolados. Então, é importante assim que os pais tomem controle mesmo nos adolescentes, tá? A gente tem doenças, por exemplo, a hiperplasia congênita de suprarrenal, né, que é uma doença endócrina que o corpo não produz o cortisol. O cortisol é um hormônio do estresse que, se você não tiver ele, você morre, né? Então, e às vezes, se você ficar sem esse tratamento, 1, 2 dias, você fica doente, você pode entrar em coma.
tá? Então é uma doença grave, você precisa tomar o remédio corretamente. E às vezes a gente pega, pessoas que têm complicações por não ter tomado, né? Então são doenças que a gente tem que ficar de olho. Outras coisas, por exemplo, hormônio de crescimento, né? É um tratamento que é diário. Hoje em dia, a formulação que a gente tem disponível é o uso subcutâneo diário. Temos formulações semanais que estão entrando no mercado, mas por enquanto é o uso diário. O que acontece? Às vezes vem na consulta de controle e a resposta não foi tão boa. Aí como é que o médico vai saber? Se foi porque a resposta não foi boa ou foi porque o paciente não fez as aplicações todas, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente põe a culpa também. O remédio não funcionou, mas foi usado corretamente? Então, a primeira questão sempre de todo bom tratamento é se você fez o tratamento corretamente. E a gente tem 2 tipos de pessoas, tá? Assim, essa questão de uma adesão ruim. Aquele que não quer tratar. Então, às vezes acontece, o adolescente, a gente recebe, não, eu não quero tomar esse remédio. Então, eu não tomo de propósito, eu não quero. Né? Então, a gente vai ter que convencer esse paciente a ele aceitar o tratamento, que ele precisa do tratamento e fazer, né? Às vezes, existem medicamentos que têm efeitos colaterais, né? Mas são necessários. Insulina, às vezes o paciente não quer aceitar que ele tem que tomar insulina o resto da vida, mas se não tomar aquilo ali, ele vai ter uma complicação grave, ele precisa, então você vai ter que convencer o paciente a aceitar o tratamento para ele poder fazer o tratamento. Então esse é o primeiro tipo de paciente, aquele que não aceita e não faz porque não quer, seja criança ou adolescente ou adulto. E o segundo tipo, aquele que entra muito também na faixa pediátrica, que esquece, né? Então não tem um controle correto ou não toma no horário certo. Por exemplo, o hipotireoidismo, geralmente a gente usa o medicamento em jejum. O medicamento tem que ser tomado em jejum, esperar um intervalinho para alimentação. E aí o paciente esquece, não está organizado, né? Então, a organização da rotina, para quem usa medicamentos de uso contínuo, é muito importante. Então, a gente tem que ter botar no celular no despertador, né? Aí, à noite, então, vamos controlar aquela rotina, toma banho, toma um remédio. Então, a gente tem que ser bem organizado, assim. Não é fácil, mas é necessário. Então, pacientes crônicos, né, que são os que eu atendo muito, a gente sempre tem que ficar em cima assim, dessa adesão à terapia. E países subdesenvolvidos, infelizmente o Brasil, né, às vezes essa adesão é baixa, sabe? Lídia, adorei. Obrigada por trazer todas essas informações, por nos lembrar da importância da adesão e da responsabilidade da família no tratamento de doenças crônicas. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, gente. Vamos falar agora sobre um assunto muito importante que mexe muito comigo, eu acredito que com muitas pessoas, mulheres. Vamos falar sobre comportamento alimentar com a nossa psicóloga Aline. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Que tema maravilhoso, porque a gente sabe que muitas pessoas acabam descontando as emoções na alimentação. E as pessoas estão, hoje em dia, muito sobrecarregadas e sofrendo muito com essa parte aí da alimentação. Então, fala para nós um pouquinho sobre como que a gente pode trabalhar o nosso emocional para que isso não afete na nossa alimentação. Certo. Então, a relação com a comida é algo que faz parte de todo ser humano, né? Então, assim, desde criança a gente vai aprendendo a se relacionar com a comida. E muitas vezes a comida ela vai virando uma válvula de escape para as nossas emoções. Então, se eu estou com um problema, muitas vezes eu me dou o direito de comer um pouquinho mais. Se eu estou cansada no final do dia, eu mereço um conforto. E a alimentação e a comida, geralmente as comidas mais palatáveis, digamos assim, elas trazem um conforto emocional. Então, quando eu não estou bem, ou quando eu estou triste, ou estou entediado, muitas vezes a gente busca um refúgio na comida. E isso pode ser aprendido. Então, às vezes, desde criança, a gente vai tendo algumas relações com a alimentação, que isso tem a ver com a nossa criação, com a relação com os familiares, principalmente os pais. Então, como tu disse, né, algo que mexe contigo e mexe com muita gente. Por quê? Porque a relação com o nosso corpo também se dá através da comida. Então, entender como é que eu funciono, se eu muitas vezes tenho uma dificuldade na alimentação, e isso pode ser tanto para as pessoas que comem demais ou para aquelas que perdem o apetite, tudo isso está relacionado muitas vezes a essa questão emocional. Como que a gente trabalha isso? Tá, a primeira coisa é se conhecer.
Então, eu preciso ter um automonitoramento de como que eu lido com a questão da alimentação. Então, por exemplo, pessoas que procuram atendimento, um exemplo, né? Porque querem emagrecer, porque não estão satisfeitos com o corpo. E às vezes o foco fica na dieta. Então, as pessoas estão querendo emagrecer, mas não melhorar a relação com a comida. E aí começam aquelas dietas mirabolantes, restritivas, e tudo que é muito restritivo a gente não consegue manter. Então, assim, por que muitas vezes a pessoa vai para uma cirurgia bariátrica, né? Ela quer perder o peso, mas muitas vezes ela não quer mudar toda essa relação, esse contexto com a comida. E a gente sabe que hoje, para ter um efeito, né, para que a cirurgia tenha sucesso, porque em alguns casos tem uma indicação mesmo, né? Tu precisaria fazer um acompanhamento. E esse acompanhamento, ele é multiprofissional. Então, tu precisa do endocrinologista, do nutricionista, do psicólogo, às vezes do psiquiatra. Então, tu precisa de uma equipe que te ajude, né? Um profissional de educação física, porque a nossa alimentação, a nossa saúde, na verdade, ela é baseada no quê? Em como a gente vive. E as pessoas muitas vezes querem fazer coisas mirabolantes, né? Ou querem ter um efeito rápido, quando na verdade a gente precisa fazer o básico bem feito. E esse básico bem feito está sendo muito negligenciado. Né? E qual que seria o básico bem feito? O básico bem feito é um sono de qualidade, atividade física, a questão da alimentação, comer comida de verdade, hidratação, a atividade física no sentido assim que a pessoa precisa criar uma rotina, um planejamento de como que ela vai se organizar e principalmente o controle das emoções, né? Então, assim, como é que eu lido com a comida? Né? Eu como rápido, eu como em pé, eu como qualquer coisa porque eu não tenho tempo, né? Então eu não priorizo um tempo de qualidade às vezes para eu sentar, degustar uma comida, preparar uma refeição, né? As pessoas hoje em dia estão muito no automático. Então, assim, é tudo corrido, comendo qualquer coisa em qualquer lugar, em pé mesmo, né? Ou vendo o celular ou assistindo TV. Então, tem muitas distrações. Então, pensar num plano de ação para lidar melhor com isso exige também que a pessoa pare, se perceba e decida, né? Façam escolhas mais saudáveis para que ela consiga manter algo. Porque muitas vezes não é sobre perder peso, é sobre conseguir manter. Nossa, você vai falando e tudo vai fazendo muito sentido. E sabe algo que me chama muita atenção? É que no meu caso, e talvez de algumas outras pessoas, sabemos disso, mas a gente não consegue colocar em prática. Parece que não deu o start para fazer a mudança. O que pode ajudar a mim e todas essas pessoas que querem essa mudança e que sabem, poxa, eu sei que eu não estou fazendo atividade física, eu sei que eu estou comendo na frente da televisão, eu sei que eu tive um dia estressado, eu estou descontando a comida, eu sei, mas o que a gente faz para mudar? Então, na verdade, essa é uma pergunta muito importante, na verdade, porque assim, informações nós temos e temos muita informação, né? Então, assim, a gente sabe o que tem que fazer e aí o que faz com que a gente não faça, né? Então, assim, se eu sei que é importante para mim, que eu preciso me cuidar, que eu preciso cuidar da minha saúde física, mental, enfim, por que eu não faço? E isso tem a ver, muitas vezes, com a gente não se auto-perceber. Então, essa falta, muitas vezes, de conhecimento, de autoconhecimento, né? De eu me perceber o que eu quero. Então, assim, o que eu quero para a minha saúde? Quando eu vou procurar um profissional porque eu quero emagrecer, é só sobre o peso? Então, qual que é o meu objetivo? Eu quero perder peso porque, sei lá, eu quero entrar numa calça 38. Ou eu quero perder peso porque eu quero ter saúde para poder correr atrás do meu filho sem me sentir cansado, sem me sentir... Né? Então, assim, essas pequenas coisas a gente precisa ter clareza. Mas eu costumo dizer que para a gente iniciar, a gente precisa começar pelo básico. Então, quando eu estou muito perdido, quando eu não sei o que fazer, eu preciso começar com um básico bem feito, que é cuidar do sono, da alimentação, iniciar uma atividade física. Daí tu vai dizer, mas isso a gente já sabe. Como fazer? Criar pequenas metas, criar pequenos passos. Então, assim, essa semana eu posso começar tomando um copo a mais de água por dia.
Essa semana eu posso começar uma caminhada de 30 minutos. Porque o que geralmente as pessoas elas querem e fazem, né? Elas sabem o que precisam fazer, mas elas colocam metas muito altas. Então, assim, essa semana eu vou ir para a academia 5 vezes na semana, eu vou cortar o açúcar, né? Então, assim, e a gente não consegue mudanças muitas vezes radicais e que exigem muito esforço. Né? Então, se eu não tenho um cenário perfeito, eu não começo. Deixa que eu vou começar segunda-feira. Hoje tem mais um evento, então assim, já comi demais hoje mesmo, então, né? A gente adia, a gente vai jogando para frente muitas vezes algo que a gente pode começar agora. Então, hoje, o que eu posso fazer hoje para ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem? Então, esses pequenos passos que nos ajudam muitas vezes a ter uma mudança mais significativa. Nossa, adorei. Obrigada por todas as informações. Eu espero que você tenha gostado também. Se você se interessou, se você sentiu que você precisa de ajuda, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a Aline lá, que eu tenho certeza que vai ser transformador. Eu já encontrei ela, então eu vou me transformar. Espero que você também busque a sua ajuda. Obrigada e até a próxima. Obrigada também. Até mais. Agora nós vamos conhecer a doutora Hanna, nossa ginecologista do Minuto Mamãe Bebê. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Doutora, eu queria conhecer um pouco da doutora Hanna, apresentar para quem nos acompanha, falar um pouquinho sobre a tua profissão, sobre a tua formação. Conta para nós, quem é a doutora Hanna? Pergunta difícil. Contar um pouquinho minhas indas e vindas aí. Eu formei aqui na UFSC mesmo. Formei em 2014, aí depois que eu me formei, eu fui trabalhar no Hospital do Exército aqui, no HGU, como clínica geral, né? E aí fiquei 2 anos trabalhando ali, e aí em 2015 eu fui para o Haiti na missão de paz, fiquei 5 meses morando no Haiti, lá na base militar, foi uma experiência incrível, experiência profissional e principalmente pessoal, assim, né, de viver num ambiente, né, confinado, né, foi muito gratificante, assim, essa experiência. E aí depois me formei, fui para Curitiba, né, fazer a residência médica, que é a especialização, e aí terminei em 2020. Aí voltei para cá, e aí voltei como ginecologista do Exército ali no HGU também. E aí, acho que não deu um mês que eu estava ali, veio a pandemia. Olha só. E aí todo mundo foi mobilizado para atender Covid, né? Então atendi muito Covid durante aquele ano. Aprendi a mexer em respirador, fazer coisas que eu nem estava habituada mais a fazer, né? Também acabou sendo uma experiência, assim, né? E aí depois, agora em 2021, eu fui chamada no concurso na EBSER. Daí atualmente eu sou plantonista ali no HU e atuo em consultório, né? E aí fala um pouquinho para nós sobre o teu trabalho atual, dia a dia, da ginecologia. Quais são as áreas de atuação, o que vem de quem é a tua paciente? Então, acaba atendendo, né, uma vasta faixa etária, assim, digamos. Então, desde de paciente adolescente, né, até paciente mais idosa, pós-menopausa, né, então varia bastante, assim, não tem um público só, né. E eu esqueci de falar que em 2020 eu fiz uma pós de endócrino gineco, né, acabou sendo à distância porque foi na pandemia. Então isso me deu muita base, assim, é uma área que eu gosto também de atuar bastante nessa área da endocrinologia, né, na ginecologia, que tem muito a ver. Que legal. Né? Então, e tem também toda a parte do rejuvenescimento íntimo, né? Também, agora comecei com essa parte do rejuvenescimento também, que também é uma área muito, muito interessante, muito nova, né, traz muita autoestima para a paciente. Eu acho que as mulheres estão buscando cada vez mais, né, se cuidar e ter qualidade de vida, né? Verdade. E quando a gente pensa na ginecologia, você falou sobre faixa etária. Qual é a idade indicada para mulher ir a primeira vez ao ginecologista?
Normalmente, né, a gente indica ali depois, um pouco antes, né, de iniciar a atividade sexual, né? Mas também pode levar também, a mãe pode levar as filhas antes, né, se tiver algum problema com a menstruação, né, ou com o desenvolvimento sexual ali, né, que possa pensar em alguma alteração ali da parte hormonal mesmo, né, uma puberdade precoce também. Então, às vezes, ali com uns 9 anos ou antes, né, a gente pode fazer uma avaliação também. Mas, normalmente, acaba sendo quando tá para iniciar a atividade sexual, tá com um namoradinho, assim, que as mães se preocupam mais em levar, né, no ginecologista. E daí, nessa primeira consulta, acontece toda essa conversa sobre métodos contraceptivos, doença. Conta para nós um pouquinho sobre a primeira consulta. Normalmente, assim, a paciente vem bem envergonhada, porque vem quase que obrigada, né, pela mãe a estar ali. Então, eu procuro deixá-la bem à vontade para falar, para tirar as dúvidas. Aí tem um momento que eu pergunto, né, se ela quer ficar sozinha na consulta. Às vezes, elas preferem ficar sozinha na hora do exame físico, né, que a gente faz. E nessa hora eu aproveito também para perguntar um pouquinho mais, às vezes tem vergonha de perguntar, de falar alguma coisa na frente da mãe, né? Então, tem esses 2 momentos, com a mãe e sem a mãe. E aí depois eu peço sempre falo mãe, né? Mas pode ser o pai também, sim, né? O responsável voltar na consulta para eu dar as orientações, né? De cada caso, assim, né? As orientações finais ali, eu sempre explico dos métodos, né, da importância, da prevenção de doença sexualmente transmissível. E quando que é indicado voltar? De quanto em quanto tempo, uma vez que eu fui a primeira vez, fiz a minha primeira consulta, de quanto em quanto tempo eu preciso ir ao ginecologista? Se eu iniciei um método ali, né, naquela primeira consulta, normalmente eu oriento voltar em 3 meses, que normalmente é o período de adaptação do anticoncepcional, né, pensando numa pílula, né, de anticoncepcional. Se tiver tudo normal, né, não comecei, por exemplo, né, ou não tem nenhuma queixa específica, um retorno anual é suficiente para fazer a revisão, assim. Entendi, adorei. Obrigada pela sua apresentação, por dividir tanto conhecimento conosco e até a próxima. Muito obrigada.